Declaração polêmica de advogado que está por trás da revisão da vida toda em defesa dos aposentados e dos pensionistas. Ele afirma: a revisão da vida toda ainda não acabou. Se alguém falou para você aposentado, para você pensionista, que a revisão da vida toda chegou ao final, essa pessoa mentiu para você. Eu vou trazer para você uma informação agora exclusiva, diretamente do jornal Folha de São Paulo, que pode trazer uma reviravolta histórica e liberar uma bolada para os aposentados através do pagamento da revisão da vida toda. Mas o que vai acontecer agora? Qual que é o futuro dessa revisão? O que os aposentados podem esperar desse novo recurso que está em julgamento e que os ministros vão poder mudar o seu voto e votar a favor dos aposentados e a favor dos pensionistas? Presta muita atenção no boletim informativo de hoje, que eu vou trazer para você, aposentado, o que ninguém te mostrou e o que ninguém está falando sobre, tá? Vou trazer para você as últimas informações sobre a revisão da vida toda e essa reviravolta histórica que ainda pode acontecer. Fica tranquilo e fica até o final do vídeo que você vai entender tudo a partir dessa live, da nossa live de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, amiga pensionista. Primeiramente, quero agradecer pela sua participação. Obrigado por você já estar sintonizado e ligado aqui no meu canal. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado sempre muito bem informado, trazendo informações com confiança, credibilidade e sempre notícias verdadeiras para te informar, para deixar você sempre bem informado e ciente a respeito dos seus direitos e do seu pagamento previdenciário. Informação diretamente de Brasília, jornal Folha de São Paulo confirma que ainda pode haver reviravolta no caso da revisão da vida toda. Olha só a matéria que saiu aqui, ó. Veja que o STF ainda pode decidir sobre a revisão da vida toda do INSS. Ministros negaram recursos que poderiam reverter decisão anterior, mas o processo em si não foi julgado, pessoal. Olha só que importante. O que aconteceu foi que os recursos foram julgados, mas o processo da revisão da vida toda em si, propriamente dita, não foi julgada. E o advogado que está por trás da revisão da vida toda, que está em defesa dos aposentados e dos pensionistas, né? O João Badari, do escritório Ait, Badari e Luquim, representa o recurso do IEPREV na revisão, diz que para quem entrou na justiça sobre a revisão da vida toda, o processo não chegou no final e tá longe de acabar, tá? Fica tranquilo aí que nós temos informações boas hoje referentes à revisão da vida toda e a gente vai começar a nossa live nesse exato momento. Antes, eu tenho um recado bem importante para você aposentado. Se você quiser participar de graça do nosso grupo VIP do WhatsApp, as vagas estão liberadas, o link está na descrição, tá? É só você descer um pouco o vídeo, clica no link da descrição, o primeiro link vai ter o grupo, você vai ser direcionado lá para o WhatsApp, beleza? É de graça para entrar e lá no grupo do WhatsApp eu sempre mando para você as informações em primeira mão antes de postar aqui no canal. Então, quem tá dentro do grupo sempre fica informado antes de todo mundo. E também a gente faz sorteio uma vez por mês de R$100 para os inscritos que estão lá no grupo. Então aproveita para entrar nesse exato momento e agora a gente sim vai dar início aqui a essa live super importante. Vamos lá? O processo que discute a revisão da vida toda do INSS no Supremo Tribunal Federal ainda não chegou ao final. E tem muita gente falando que a revisão da vida toda acabou, que a revisão da vida toda chegou ao final, mas muito pelo contrário. Embora os ministros tenham negado 2 recursos sobre a tese em julgamento no plenário virtual, a ação da revisão da vida toda em si não foi julgada. A revisão da vida toda é um processo judicial no qual o aposentado do INSS pede o recálculo do benefício para incluir na conta salários antigos de antes de julho de 1994, que era pago em outra moeda, né? Não tínhamos o plano real ainda. O caso é discutido no tema 1102, que está parado na corte nesse momento. O que os ministros julgaram foram 2 embargos de declaração, contestação de um julgamento em 2 ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade de 1999, que contestavam a reforma
reforma da Previdência de Fernando Henrique Cardoso. Vamos entender o que aconteceu, porque em março desse ano nós tivemos uma movimentação importante, foi quando a Corte decidiu por 7 votos a 4 que a correção da revisão da vida toda não seria possível, contrariando a posição de 2022, quando a Corte, na época, havia aprovado a revisão. Então, o que está acontecendo com a revisão da vida toda? Nós estamos tendo reviravolta em cima de reviravolta, né? Tá como se fosse um gráfico assim, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, uma hora eles aprovam, outra hora eles dizem que não vai ser mais aprovado, retiram a aprovação, vão lá, retiram a contestação e colocam a aprovação de novo e colocam reprovação de novo. Então, tá uma confusão, mas não quer dizer que a revisão da vida toda já acabou ou que não vai ser aprovada para o aposentado, para o pensionista, até porque nós já tivemos, como eu falei para você, em 2022, uma aprovação na época da revisão da vida toda. Olha só que importante esse trecho que eu vou trazer você aposentado aqui para minha tela para acompanhar junto comigo. Olha só. Segundo especialistas consultados pela Folha de São Paulo, há ainda alguns pontos em aberto na revisão da vida toda que precisam ser esclarecidos no Supremo. O caminho mais correto para a maioria deles é que esse debate seja travado no tema que discute diretamente a correção. E a gente vai trazer aqui, acompanhar em primeira mão, com exclusividade, pessoal, os depoimentos de advogados que estão por trás da revisão da vida toda. Olha só a importância de você, aposentado, estar inscrito aqui de graça no nosso canal. Eu sempre trago para você, aposentado, informações atualizadas, direto de Brasília, e informações exclusivas, como por exemplo a de hoje que nós estamos acompanhando aqui, com o depoimento de advogados que estão aí por trás dos recursos da revisão da vida toda, que estão lutando pela aprovação do novo cálculo, do novo reajuste e aumento de dinheiro para aposentados e para pensionistas. Então, se você ainda não está inscrito, aproveita esse momento, clica no botão inscrever-se, no botão vermelho, para se inscrever agora no canal e não perder nenhuma informação. Vamos consultar aqui e acompanhar o primeiro depoimento. Nós temos da advogada Adriane Bramante. Ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo e conselheira do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Para quem não sabe, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário tá também, é um dos principais ativistas, digamos assim, né, em relação à aprovação da revisão da vida toda. A advogada Adriane Bramante diz que não existe mais chances de que aposentados que não entraram na justiça consigam a revisão, né, ou até os mesmos que entraram. De acordo com ela, o que falta é a modulação dos efeitos do julgamento do tema 1102. Essa modulação é quando o STF diz o que deve acontecer em algumas situações, como por exemplo, se vai ser necessário devolver o dinheiro de quem já recebeu, ou se é preciso pagar os honorários de sucumbência ao INSS que ganhou a causa, e se há alguns casos em que a concessão da revisão não vai ser revogada. E nós temos aqui as palavras da própria advogada Adriane. Ela falou o seguinte, abre aspas, vai depender de cada caso. Pode ser que tenha caso transitado em julgado e não caiba mais recursos, que terá a revisão. Os demais vai voltar ao valor originário e quem não conseguiu não terá. Vai ter que verificar do caso específico, fecha aspas, diz ela. Então, o que ela diz aí, ela deixa bem claro, né, que cada caso é um caso. Tem aposentados que tem grande chance de receber valores referentes à revisão da vida toda, como também tem casos em que aposentados não vão receber nada, tá? Então ela mesmo diz aqui, ó, ela fala com as próprias palavras dela que não existe chances de que aposentados que não entraram na justiça consigam a revisão. Ou seja, tá claro aí pra gente, né, que pode sim haver aprovação em alguns casos para algumas pessoas, como ela própria falou, em alguns casos específicos. Além da advogada Adriane Bramante, nós temos o João Badari, que foi aquele que eu falei para você no início do vídeo, né, do escritório Ait Badari Luquim, que representa o IEPREV, que é o outro instituto que está por trás da revisão da vida toda, é um instituto de estudos previdenciários. Ele diz que para quem entrou na justiça, o processo só chega ao final quando há as publicações
publicações relativas a ele e seu arquivamento. Enquanto isso, há alguns caminhos que podem ser percorridos para tentar reverter valores em favor do segurado. Olha que importante a declaração do advogado João Badari. Pessoal, olha isso aqui. Ele mesmo falou, o processo só chega ao final quando há as publicações relativas ao processo e o arquivamento desse processo, coisa que ainda não aconteceu. Não aconteceu. O processo da revisão da vida toda não foi arquivado e não tiveram publicações de arquivamento relativa à revisão da vida toda, então ainda não acabou. A luta do aposentado ainda não acabou. E o próprio advogado João Badari deixa bem claro aqui que tem alguns caminhos sim que o pessoal pode percorrer, né, para tentar reverter essa decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o aposentado, o pensionista vai ter que confiar agora nessas pessoas que estão, o pessoal é o cabeça, digamos assim, né, quem comanda aí esses institutos que estão por trás da revisão da vida toda. Então ainda tem chance. Presta atenção aqui no que afirma o João Badari. Abre aspas. É isso que eu até queria trazer para quem tem processo. Ainda pode ter saída ali dentro. O Supremo deixou muitas lacunas neste julgamento, fecha aspas, afirma o João Badari. Isso deixou uma esperança gigantesca no aposentado, no pensionista. Se você não estava sabendo dessa informação ainda, deixa o seu joinha, seu like, porque eu tô trazendo essa informação exclusiva para você aposentado. Tenho certeza que você não viu isso aqui em lugar nenhum, né? O que você viu são pessoas dizendo que a revisão da vida toda acabou para o aposentado. Só que o que eu tô trazendo aqui para você são declarações dos próprios advogados, de especialistas que estão por trás da revisão da vida toda. E eles estão afirmando, ainda tem possibilidade, ainda tem chance da revisão da vida toda ser aprovada para os aposentados, tá? Segundo o próprio João Badari, um dos pontos mais importantes foi o posicionamento de 4 ministros, dizendo que não será preciso devolver os valores já recebidos na revisão, por serem de boa fé e por se tratar de verba alimentar, mesmo que a decisão seja totalmente contrária ao segurado. Então, mesmo que no final da história a decisão seja contrária ao segurado, né, contrária à revisão da vida toda, os beneficiários que já tiveram valores recebidos por conta da revisão, talvez não vão precisar devolver esses valores para a justiça, tá? O ministro Dias Toffoli votou em favor da não devolução, embora o debate nos recursos das ADIs não fosse esse. Ele foi seguido por Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin e André Mendonça. O ministro Nunes Marques também havia sido favorável, mas voltou atrás. João Badari diz também que cabem novos recursos neste caso. Ele falou, abre aspas, tem que esperar o que vai sair no acórdão, fecha aspas. Então, pessoal, olha só que importante, né? Muitas pessoas estão afirmando que a revisão da vida toda acabou, porém, quem é especialista de verdade, quem está por trás, encabeçando aí os projetos, os recursos da revisão da vida toda, em favor da revisão da vida toda, estão afirmando, a revisão da vida toda não acabou, tá? Como diz, né, no futebol, o jogo só acaba quando o juiz apita, e o juiz ainda não apitou, tá? Tem muito jogo para rolar, você pode ter certeza, aposentado, pensionista, você aí que está em busca da revisão da vida toda, na luta da revisão da vida toda, que é um processo justo, o aposentado, o pensionista que contribuiu, né, antes de 1994, teve maiores salários, teve maiores contribuições antes desse período, precisa ter seus pagamentos, suas contribuições incluídas no cálculo da sua aposentadoria. Hoje nós temos aí milhares e milhares e milhares de aposentados que recebem menos do que deveriam só por conta da nova regra que foi imposta, onde aí determina que essas contribuições que foram pagas em outra moeda, a não ser no plano real, não fossem contabilizadas, né, não fossem incluídas no cálculo das aposentadorias, das pensões, então, dos beneficiários da Previdência Social. O processo da revisão da vida toda é justo, é democrático, e o aposentado, o pensionista, precisa continuar lutando em prol da aprovação, e a gente precisa dessas pessoas aí, como, por exemplo, a advogada Adriane aí, e também o João Badari, que estão por trás da revisão, e que estão lutando aí todos os dias incansavelmente para a aprovação da revisão da vida toda, para trazer um salário mais justo ao aposentado,
aposentado, um dinheiro que o aposentado, que o pensionista hoje aqui no Brasil precisa e necessita tanto. Então presta muita atenção, a revisão da vida toda não acabou, vai ter muita coisa ainda para sair, todas as informações eu vou trazer em primeira mão aqui para você aposentado, para você pensionista, e a gente pode ter uma reviravolta histórica nesse caso. O que eu peço para você aposentado é o seguinte: se inscreva aqui no canal de graça para você não perder nenhuma informação referente à revisão da vida toda. Tudo o que sair sobre a revisão da vida toda, eu vou trazer aqui no canal em primeira mão, sempre com exclusividade, para que você não perca nenhuma informação, ok? Agora presta muita atenção, o Banco do Brasil anunciou a lista de aposentados e pensionistas que tem dinheiro esquecido para receber. Não importa se você não tem conta no Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil anunciou essa lista e você pode ter dinheiro para receber em outra instituição. Você vai poder fazer a consulta e descobrir. Para você saber se você tem dinheiro para receber ou não, basta clicar nesse vídeo que eu ensino para você o passo a passo de como fazer a consulta e como solicitar o saque também, tá? Um beijo, um abraço e tchau, tchau!